Bom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada, sejam todos bem-vindos a mais um Café Pastoral. Nós estamos conversando sobre o oleiro e o barro, ou barro e o oleiro. Nós vamos usar o texto de Jeremias 18, estamos usando o texto de Jeremias 18 a partir do versículo 1. Preste atenção, vamos relembrar o que diz o texto. A palavra de Deus fala o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quantas lições nós podemos tirar desse texto? Existem várias passagens bíblicas que nós podemos encontrar que falam de vasos e falam de barro, mas a que mais detalha esse relacionamento do barro com o oleiro é justamente do profeta Jeremias capítulo 18. É a passagem que mais se aprofunda nesses detalhes, nesse processo da olaria. Agora eu quero me aprofundar com você justamente nesse processo e nós vamos começar a conversar falando sobre a matéria-prima desse vaso, que é justamente o barro, a matéria-prima que está nas mãos do oleiro, que é justamente o barro. O barro tem uma série de características, eu quero citar algumas que se destacam. Vamos lá, quero citar para vocês. Primeiro, o barro por si só não tem valor, já que é o material mais fácil para se encontrar e utilizado para a confecção de barros. Então não existe um valor tão grande assim no barro. Outra característica, o barro não tem querer. Quem determina a forma e a utilidade do vaso é o oleiro. Então fique claro isso para você. Se nós queremos ser barro, o barro não tem querer. Quem determina a forma e a utilidade do vaso, ou seja, desse barro que vai se tornar vaso, é o oleiro. Outra característica interessante, o barro por si só é frágil. Sem a intervenção do oleiro e sem a finalização do processo, o barro é a mais frágil matéria-prima. Olha que interessante. Outra coisa, dos materiais usados para fazer vasos, o barro é o único que é reaproveitável. Amém, né? Glória a Deus por isso. O vaso de barro é o único que pode ser moldado diretamente pelas mãos do artista. Outra característica, o vaso tem dois valores: o conteúdo, quando ele está pronto, e a assinatura do artista, que confirma o papel do barro, não apenas como matéria-prima, então aquilo que ele vai ter em si e aquele que o fez, aquele que produziu aquele vaso. Olha só o que diz 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É fato que para descermos à casa do oleiro é preciso nos despir do nosso valor. É muito interessante isso, é nos colocar e aceitarmos a condição de barro, porque isso vai requerer de nós um desprendimento de tudo aquilo que nós sonhamos, de tudo aquilo que nós queremos realizar, de tudo aquilo que até nós acreditamos. Não basta você dizer que é barro, você tem que aceitar ser barro de forma sincera. Esse é o primeiro passo para que eu e você possamos entrar na casa do oleiro. Não é simplesmente, como eu disse, dizer eu sou barro. Não, eu preciso aceitar a minha condição de barro e agora me colocar nas mãos do oleiro. Muita gente quer dizer que é vaso, mas não quer se colocar nas mãos do oleiro para que somente ele possa tratar, cuidar e restaurar. Lembre-se disso, nós somos barro, mas não precisa você só reconhecer simplesmente isso, você precisa aceitar isso. Eu e você precisamos fazer isso. Somos barro, nas mãos do oleiro, que é Deus, que é o Jesus Cristo, que é o Espírito Santo em nossa vida, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Seja barro nas mãos do oleiro. Amanhã a gente continua conversando sobre isso.
Tem muita coisa para a gente conversar. Que Deus te abençoe, que te dê um dia, uma tarde, uma noite abençoada. Até amanhã, é claro, né? Se Deus nos permitir. Shalom.